Olá pessoal, hoje sexta-feira da Paixão. Estou aqui na praia fazendo uma caminhada e gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Por que esse nome? Por que essa data? Por que se comemora isso? Sexta-feira da Paixão. Na realidade, pessoal, a gente não ouve falar em comemorar, né? Só ouve falar em comemorar na Páscoa. Mas pronto, vamos entender, porque se é a Sexta-feira da Paixão, não tem a Páscoa, não é isso? Sexta-feira da Paixão. Paixão, o próprio nome já diz, paixão, né? Aquele amor, aquela intensidade, aquele amor tremendo, né? Não há um dom, não há nada maior do que o amor, nada pode superar o amor. E amor de Cristo, né? Porque paixão de Cristo. Então, Cristo foi crucificado. Ele é inocente, sem mácula, ou seja, nenhuma mancha de pecado foi encontrado nele. Um cordeiro, um homem que se fez cordeiro de Deus para nos tirar os pecados do mundo. É o Deus, o próprio Deus encarnado, é o Verbo encarnado que veio para substituir aquele sacrifício que oferecíamos uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício a Deus pelos meus e pelos seus pecados. Nós estávamos naquela época? Não, mas essa era a lei de Deus junto com o homem. A única forma que o homem tinha de se reconciliar com Deus, criada pelo próprio Deus, ok? Porque foi através do homem, lá no Jardim do Éden, que desobedeceu a Deus e entrou o pecado no mundo. Esse pecado entrou e a responsabilidade dele foi através de Adão, através da Eva, sua companheira, mas ele era o homem, o cabeça, e permitiu que isso concretizasse. E também para que também através de um outro homem fosse restabelecido essa condição de relacionamento entre o homem e Deus, porque lá no Jardim do Éden quebrou aquele relacionamento tão íntimo que Deus tinha com o homem. Aí Deus passou a colocar então, para que como o homem pecou, e aí foi a queda da humanidade junto, porque se rebelaram contra Deus, né? Desde que você desobedece, você se rebela. Aí o que teve que fazer? Deus estabeleceu que, para que ele não punisse o homem pelos seus pecados, sendo ele merecedor de punição, de correção, ele ordenou que oferecesse então um sacrifício uma vez por ano, e aquele sacrifício o homem da casa oferecia e valia pela sua família, por toda a sua casa, ok? Só que todo ano o homem tinha que fazer isso, porque o homem não conseguia cumprir a lei, ok? Nunca conseguia cumprir a lei, ele sempre escorregava. Pega lá os 10 mandamentos em Êxodo 20 e você vai ver. Você não consegue cumprir, né? Nenhum homem conseguiu cumprir, nenhum, a não ser o próprio Deus que veio como homem, viveu aqui como homem, a parte humana, para cumprir então essa lei. Ele veio cumprir a lei, mas não para que fôssemos condenados, né? Nem julgados, mas para que fôssemos salvos, porque condenados a gente já estava desde quando entrou o pecado no mundo. Já estávamos condenados à morte celestial. Mas através de Jesus, ele se tornou aquele sacrifício, aquele cordeiro, ok? Inocente, que morria pelas famílias. Era um cordeiro, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, que estava no auge da sua juventude, no auge da sua saúde, tinha que ser perfeito e oferecido a Deus. Porque você não pode oferecer a Deus qualquer coisa. Então, para que oferecesse, para que a humanidade se reconciliasse com Deus, também tinha que ser algo muito perfeito. E o único ser perfeito para que fosse capaz de tomar o lugar, né, de um sacrifício seria o próprio Deus. Então, para que aquele cordeiro tomava toda a responsabilidade, todo o pecado daquela família, e aí Deus poderia olhar para aquela família de novo. Mas isso sempre se repetia, era aquela novela, nunca tinha fim. O homem nunca conseguiria a salvação
se não fosse através de um sacrifício eterno, que veio como um cordeiro, se entregou, foi para o matadouro, em silêncio, se entregou, todos os nossos pecados estavam sobre ele, por causa das suas, das pisaduras dele, de todas as ofensas que ele teve, de tudo aquilo que ele sofreu, e como ele passou pelo sacrifício, por isso nós fomos sarados e foi nos dado a salvação. Então ele justificou os nossos pecados junto ao Pai, ok? Junto ao Pai. Então todo aquele que receber Jesus como seu sacrifício, então ele vai ter acesso direto ao Pai. Ele não vai estar mais condenado, porque o mundo já estava condenado, o mundo já morria no maligno, porque nós somos maus, nossa condição humana é má. Então o próprio Deus que teve a iniciativa de se reconciliar conosco. Então se você ler todo o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento, daquilo que o Deus estava planejando para nós. Amém? Então a paixão de Cristo é essa. Às vezes a gente fica com muita dó vendo Jesus morrendo naquela cruz, todo aquele açoite que ele levou. Foi a pior morte que poderia acontecer, era a morte romana, era a crucificação, e era por marginal ou por ser mais excremento que houvesse. E Jesus recebeu todas, inclusive em excesso, Foram muitas e muitas covardias. Mas ele foi para a cruz, ele foi para a cruz, porque ele sabia que estava indo por nós, por todos nós, por todos aqueles que aceitam ele como um sacrifício. Então ele tem o livre acesso a Deus. E o importante é que a cruz não está vazia. Jesus morreu lá. A cruz hoje, ela é vazia, Ela não está, ou seja, ela está vazia. E pelo fato dela estar vazia, porque o nosso Deus morreu, já pagou o preço por nós e já ressuscitou. E assim promete que nós também ressuscitaremos na glória com Ele. Aqui haveremos de passar pela morte terrena, mas aquele que aceitar Ele não passará pela morte espiritual. Amém? Então isso significa a Sexta-feira da Paixão, onde o diabo tentou evitar que Jesus fosse para a cruz. Lá no deserto ele tentou a Jesus de várias formas, de 3 maneiras, olha, essas pedras aqui, faz delas que vire pão e você possa comer. E ele não. Pule aqui desse abismo, também não, porque Deus pode mandar os anjos aqui te pegar. Também Jesus recusou. E da terceira tentativa de Satanás, que Jesus olhasse todo daquele alto do monte, olhasse todos os reinos, todo mundo e falasse assim, isso tudo vai ser seu se você se prostrar diante de mim. Inocente, tudo já é do Senhor, Tudo já é do Senhor. Quem é o diabo para tomar posse? O diabo fez tudo para ver se Jesus caía na tentação como humano, como Deus, só que ele não caiu, Estava lá em jejum. É uma ótima dica aí para nós. É no momento que você está em jejum e oração, é o momento que você está fraco, com a sua carne fraca, mas a sua mente forte. Você dizendo para o teu corpo que você pode ficar fraco, mas o que te alimenta é o Espírito de Deus, e aquele que te dá a vida, e a vida em abundância. Louvado seja Deus. A morte de Jesus foi a vitória para nós, Glória a Deus por Jesus Cristo. Então tá aí a paixão de Cristo, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Um grande abraço para você, em nome de Jesus, e uma boa Páscoa.